3 fundos imobiliários que estão aí baratos e pagando altíssimos dividendos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Trago para você top fundos imobiliários. E olha que eu venho falando de fundos imobiliários que estão baratos já faz um tempo. Quem está inscrito no meu canal se deu muito bem. Por isso que é importante, né? Você tem que se inscrever aqui, tem que ativar as notificações, tem que estar ligado no meu canal, porque fundos imobiliários que eu dei dicas aqui nos últimos meses subiram aí 20, 25% nas últimas semanas, tá? Só você voltar um pouquinho aí no histórico dos meus vídeos que você vai ver. Bom, mais ainda, apesar dessa alta recente nas últimas semanas, né, do índice FIX, que é o índice de fundos imobiliários, quase todos os fundos imobiliários chegaram a subir legal, mas ainda tem bons fundos imobiliários negociando aí a preços baixos, baratos e que estão pagando altíssimos dividendos. Alguns deles, inclusive, estão pagando mais do que a renda fixa, né? A gente tem que considerar que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no índice IFIX. Só neste ano o índice já subiu 6%, mas nós estamos falando, né, daquela cesta, colocando todos os fundos imobiliários que nós temos à disposição dentro do índice FIX. O índice subiu 6%. Só que nós temos fundos imobiliários que já subiram 15%, 20%, 25%, porque nós tivemos uma bela de uma recuperação nas últimas semanas. E aí fica aquela pergunta, mas André, a taxa Selic não está subindo? A taxa de juros não está subindo? Sim, está subindo, né? Só que o mercado ele se antecipa sempre. Se nós olharmos os juros futuros, eles já começam a se equalizar. Tá? A alta na taxa de juros que o Banco Central proporcionou aí nos últimos meses está começando a surtir efeito. A inflação que está muito fora ainda, né, da meta aqui no Brasil, nós estamos caminhando aí para um 5,5%, né, ainda está muito fora dos 3% proposto pelo Banco Central. Só que o mercado já começa a enxergar que nós estamos conseguindo pelo menos, né, estancar a crise aí. Tá? Então a inflação começa a ficar sob controle. E também nós temos um efeito político, porque o mercado ele começa a já olhar para 2026. E em 2026 nós temos eleições presidenciais e para o governo, né, de cada estado. Só que as eleições presidenciais faz preço na Bolsa de Valores. Então a gente começa a ver nas pesquisas eleitorais que o governo atual ele começa a perder força. A desaprovação do governo Lula aumentou, tá? E eu não quero entrar em política aqui, eu sempre reforço isso no meu canal. Tem eleitores do Lula, tem eleitores do Bolsonaro, e não é para criar nada aqui, não quero causar briga política, nada. Só que o mercado deixa claro que não gostou da atuação tanto do ministro Haddad como ministro da Economia, como da gestão atual do governo. Porque é uma gestão que aumentou muito os gastos públicos, né? Aumentou a arrecadação de impostos, mas também aumentou muito os gastos públicos. A conta não está fechando. E aí o que acontece? Os investidores estrangeiros olham para o Brasil com um problema, né, monetário, fiscal, e aí eles acabam tirando dinheiro aqui do Brasil e indo para outros países, como o México, como Turquia, como a Índia, tá? E aí o que acontece? A nossa moeda desvalorizou, chegou a passar de R$6 em 2024, 2025, e aí também a gente tem aí, com o efeito do dólar em alta, a gente tem um impacto grande na inflação. Por quê? A gente compra matéria-prima de fora, até mesmo para o agro. A gente compra produtos de fora para revender aqui. E com o dólar mais alto, a gente tem um impacto muito grande. Tudo acaba ficando mais caro, inclusive o petróleo, que é cotado em dólar, a gasolina. Aí você tem os caminhoneiros que fazem as entregas pelo Brasil, tem que aumentar o frete, isso bate também na inflação, tá? Então, o aumento do dólar, ele impacta muito aqui no aumento dos preços para o brasileiro. E perceba que cada dia mais que você vai no mercado, a gente está comendo menos. As coisas estão ficando mais caras, né? Até quero saber sua opinião. Você sentiu alta aí no preço do ovo, da carne, dos alimentos? Eu aqui em Santa Catarina senti bastante, tá? Então, isso é o efeito da inflação. Deixa o brasileiro cada dia mais pobre. Até para você viajar para fora do país, tá ficando muito caro, porque o dólar tá alto, né? Mas a tendência é que o dólar realmente continue nessa batida, tá? Infelizmente, a história nos mostra isso, que o dólar tende a continuar em alta pela má gestão, não só do Lula, como do Bolsonaro, da Dilma e dos próximos presidentes que vier. O sistema aqui no Brasil, infelizmente, é complicado, meu amigo. Como diria aí Tropa de Elite, o sistema é foda, né? Bom, mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, né, no índice FIX, a gente viu que subiu 6%, nós temos outros fundos imobiliários negociando baratos ainda, a gente viu que a taxa de juros está em alta, já falamos que os juros futuros começam a ficar controlados, e aí o mercado se antecipa e alguns fundos imobiliários já saltaram, já estão se valorizando. Vamos falar aqui primeiro de um fundo imobiliário de papel, que investe em ativos ligados à renda fixa. Trago aqui para você o REC-R11. Falei dele há uns meses atrás, teve gente aqui nos comentários que me xingou. REC-R11, isso é uma porcaria, esse fundo não presta. E aí, meus amigos, olha aí o histórico, subiu pra caramba, mas ainda continua barato, tá?
Vamos falar aqui do REC R11, um bom fundo imobiliário de papel, né, que está negociando aqui a um bom valor. São mais de 166 mil cotistas no fundo hoje, para um patrimônio de 2,3 bilhões de reais. Hoje, uma cota do REC R11 está custando R$ 83, tá? No dia de hoje que eu gravo. Já nos últimos 12 meses, o fundo pagou 13,31%, isento de imposto de renda, está pagando mais do que os produtos de renda fixa, tá? Com um grande potencial de valorização ainda de cota também. Porque o seu PVP está em 0,93. A tendência de um bom fundo imobiliário de papel é ele negociar próximo de 1, ou seja, no preço justo, tá? Aqui 0,93 ele me mostra o quê? O preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, estando abaixo de 1, significa que ele está negociando mais barato. Nós estamos podendo comprar ele em promoção. Acima de 1 estaria mais caro e aí não compro. Se esse fundo tivesse hoje aqui a 1,01, eu já não compraria ele. Tá? A 0,93 está bem interessante. Lembrando que eu não faço recomendação de investimentos, pessoal. Vocês têm que estudar, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Tá? Eu estou aqui compartilhando estratégias, compartilhando conhecimento educacional com você. Tá? Mas você é responsável por gerir a sua carteira de investimentos. Lembrando que fundos imobiliários também têm risco, são de renda variável, tá? Você tem que entender que investimentos assim são para o longo prazo e principalmente fundos imobiliários são ótimos geradores de renda, tá? Eu adoro receber todo mês aluguéis dos meus fundos imobiliários. É como se eu tivesse várias casinhas alugadas e todo mês eu conto com aquele aluguel para financiar minhas viagens ou até mesmo meus custos fixos aqui em casa. Bom, e nos últimos 12 meses o fundo se valorizou 7,63%. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. No final aqui de 2024, né, olha como ele caiu bastante, mas olha a alta, e eu falava muito dele, hein? Por isso que eu reforço estar inscrito aqui no meu canal, tá? Ele subiu bastante aqui, ó. Ele saiu aqui da casa de 60 e poucos reais, né, para a casa dos 83 reais. Isso se valorizou muito nas últimas semanas. Bom, mas ainda está num preço bem atrativo, tá? Atualmente ele pagou 13,31% em dividendos e nos últimos 5 anos ele pagou 17,73%, muito acima aí da renda fixa, porque é isento de imposto de renda, tá? Então, muito interessante os dividendos pagos por esse belíssimo fundo imobiliário. Bom, mas eu quero até entender, a gente falou agora de um fundo imobiliário de papel, né? Mas a gente tem aqui seguidores distintos que gostam de diversificar a carteira, que é o que eu sempre falo, diversificar a carteira de investimentos é sempre o melhor negócio, tá? Inclusive dentro dos fundos imobiliários. Mas qual setor que você gosta mais? Fundo imobiliário de papel, logística, shopping, lajes ou até mesmo os fiagros? Comenta aqui embaixo comigo. Até em especial quero saber sua opinião para quem conhece um pouco sobre fiagro, o que vocês estão achando. Eu não tenho investido, acho que é um produto muito novo, acho que é um produto que chegou, ficou no hype, a galera saiu comprando, os produtos ficaram super caros e depois acabaram caindo bastante, tá? Vamos falar agora então de mais um fundo imobiliário que é o Gari 11, também um dos fundos imobiliários mais renomados do mercado, mais queridinhos do mercado, está negociando aqui num preço atrativo, tá? E o que o Gari 11 faz? Ele tem grandes lojas que ele aluga para supermercados, Pão de Açúcar, né? São empresas consistentes, muito boas, bons inquilinos, bem diversificado e esses imóveis eles são muito valiosos, porque geralmente um Pão de Açúcar da vida, que é um supermercado de muita qualidade, ele quer estar num ponto onde seu cliente está. Então geralmente é um ponto mais caro, é um ponto valorizado. Quando o Pão de Açúcar monta toda a sua estrutura naquela loja, ele pensa em ficar muitos anos, o que garante aí uma receita previsível para um fundo como o Gari 11, tá? Então o Gari 11 hoje ele é um fundo de tijolo, ele investe em imóveis físicos e está hoje aqui com 314 mil cotistas, né? E tem um valor patrimonial de 1,3 bilhão de reais. Hoje o Gari 11 negocia com a sua cota a R$ 8,55, tá? Pagou nos últimos 12 meses 12,25% em dividendos, o que para um fundo de tijolo é excelente, mais de 1% ao mês, né? Eu duvido você aí achar num imóvel na sua cidade que você vai comprar um apartamento, uma casa que esteja pagando aí mais de 1% ao mês, tá? Te desafio a você procurar isso. Bom, e o PVP do fundo, né? Lembrando que o preço sobre o valor patrimonial é um valuation muito interessante para a gente avaliar fundos imobiliários. A 0,93 me mostra que ele está mais barato do que negocia hoje, tá bom? Eu gosto do PVP muito assertivo para papel, no caso do REC R11. Para o Gari 11 a gente pode ter uma média, tá bom? Só que não dá para a gente ter uma certeza absoluta. Por quê? Imagine você que o Gari 11 tem aí 10 lojas, tá? Alugadas para o Pão de Açúcar. E aí todo ano um auditor independente vai lá avaliar os imóveis. Como é que está a estrutura física, como é que é a metragem no bairro, como é que está a situação econômica no Brasil. Tá, os imóveis valem X. Só que esse documento pode ter sido assinado há 1 ano atrás, né, 6 meses atrás. Pode ser que o imóvel já valorizou ou desvalorizou. Então a gente costuma falar que o VP de valor patrimonial aqui do fundo de tijolo, ele pode variar conforme o tempo passa, tá? Mas o PVP é interessante aqui também a gente observar, mas não dá para cravar. Pode ser que esse PVP esteja em 0,85,
esteja até mais descontado do que a gente imagina, porque os imóveis já podem ter se valorizado. Bom, nos últimos 12 meses o fundo ele caiu 4,89%, justamente porque o mercado caiu no geral, né, com a alta da taxa de juros, o pessoal migrando de renda variável para renda fixa para ficar mais tranquilo. Mas agora o mercado começa a voltar os olhos para a renda variável, como a gente falou, juros futuros começam a ficar mais tranquilos, não estão subindo com uma velocidade rápida. Né, a gente vê aqui no gráfico do Investidor 10 uma baita queda, aí o pessoal fala, nossa, o fundo desabou, mas não. Na verdade, muitos fundos imobiliários estão fazendo um movimento de split. O que seria esse movimento de split? Ele negociava, vamos supor aqui, ó, R$100, o que não é muito atrativo às vezes para o pequeno investidor, que não tem às vezes R$100 para comprar todos os meses fundos imobiliários. Então, alguns fundos imobiliários estão fazendo um movimento que eu acho muito interessante de deixar sua cota mais acessível, tá? Então, por exemplo, de R$100 veio para R$8. Nossa, André, mas então quem tinha cota perdeu muito dinheiro? Não. Se você tinha, por exemplo, uma cota, né, de R$100, quando teve um momento de split, você passou a ter 10 cotas, tá? No caso de R$10, aproximadamente o preço que está o Gari 11. Só para você entender aqui uma conta de padaria, tá bom? Então você tinha uma cota de 100, agora você tem 10 de 10, tá? Simplesmente isso, você continua com o mesmo patrimônio. Só que para quem vai investir, para quem vai vender, a liquidez aumenta. Lembrando que a liquidez, né, você vai ouvir muito essa palavra por aí, é o ato de você conseguir trocar um ativo, um fundo imobiliário, por exemplo, por dinheiro. Quanto maior a liquidez, mais rápido. Ou seja, coloquei para vender as cotas do meu Gari 11, vendeu em segundos, pô, liquidez é muito rápida. Você colocou o teu apartamento para vender, pode ser que demore um ano. Então a liquidez a gente diz que é mais baixa, tá? Para você entender essa palavra. Bom, seguindo aqui, dividend yield do Gari 11 atualmente pagou 12,25% e uma média dos últimos 5 anos pagou 8,65%. Para um fundo de tijolo também está excelente, tá? E nós temos aqui a listagem de imóveis hoje do Gari 11, a gente vê que a grande concentração dos imóveis está em São Paulo, que é o grande poder industrial, econômico, comercial do Brasil, mas também temos vários outros estados com imóveis aqui, então muito diversificado aqui, muito diferenciado o Gari 11, né? E a gente vê que também o grande cliente, o grande inquilino hoje do Gari 11 é o Pão de Açúcar, uma empresa muito sólida no mercado, inclusive tem até ações na Bolsa de Valores. Mas chegamos agora no terceiro fundo imobiliário e antes de falar aqui de um belo fundo imobiliário de shopping center, aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo e me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você, tá? É um pedido que eu faço com muito carinho para todo mundo que tá aqui no meu canal. Se você tá gostando, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, né? Entendo eu que é muito conhecimento que eu tô passando para você aqui gratuito. Em contrapartida, só te peço isso, tá? Vamos lá. XPML11, um dos fundos imobiliários mais conhecidos hoje da Bolsa de Valores, um fundo imobiliário que investe em shopping centers. Então você imagina, né? Você pode ser sócio hoje, acionista, digamos assim, de grandes shopping centers. Tem vários lojistas pagando aluguel para você, estacionamento, né, restaurantes. Então, com pouco dinheiro hoje você pode realizar esse sonho, tá bom? Vamos falar do XPML11, que é um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos, hoje no segmento de shoppings e varejo. Bom, são mais de 582 mil cotistas no fundo hoje, também é um dos mais renomados, mais conhecidos, mais queridos e com o maior número de cotistas que nós temos hoje. O XPML11 se apresenta hoje como um dos maiores dentro da classe de fundos imobiliários no Brasil. São 6,6 bilhões de reais, um patrimônio muito grande também, tá? E o XPML11 hoje ele negocia a base de R$ 103 uma cota. Pagou nos últimos 12 meses uma média de 10,6%, um dividend yield excelente, isento de imposto de renda, está com um PVP bem atrativo, com bom potencial de crescimento, já subiu nas últimas semanas, mas ainda acredito eu que está barato a 0,88 e caiu 1,8% nos últimos 12 meses, tá? A gente vê aqui no gráfico que ele já começa a dar uma boa recuperação. Bom, seguindo aqui, dividend yield pago nos últimos 12 meses, 10,66% e uma média nos últimos 5 anos de quase 9%, um excelente dividendo pago pelo XPML11. Listagem de imóveis são vários shoppings em São Paulo, mas também temos outros shoppings espalhados aqui por mais estados, e eu separei aqui os shopping centers para você conhecer, né? Nós temos o Catarina Fashion Outlet, Plaza Sul, Santana Park Shopping, o Caxias Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Cidade Jardim, Internacional Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, aí lá em Natal nós temos shopping também, Downtown também no Rio de Janeiro, Shopping Estação BH lá em Minas Gerais, o Shopping Ponta Negra lá no Amazonas com o Shopping Center aqui do XPML11, tem o Shopping Bahia, Via Parque Shopping, Campinas Shopping, que aliás é uma cidade em São Paulo que está crescendo muito, né? Muito elitizado, inclusive. Shopping Jardins em São Paulo. Aí nós temos aí Praia de Belas Shopping, Shopping Estação no Paraná, o Tietê Plaza Shopping aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, que eu estou em Santa Catarina, né? Eu gravo em São Paulo. Shopping D lá em São Paulo, Grande Plaza Shopping, Shopping Metropolitano Barra no Rio de Janeiro e Uberlândia Shopping em Minas Gerais. E o que é interessante? Nós temos vários inquilinos
vários shopping centers. Isso traz uma segurança, né, para o dono da cota aqui do fundo imobiliário, porque você tem vários inquilinos, vários imóveis, então a chance de você ficar sem receber um aluguel é muito baixa, tá bom? Mas é isso aí, 3 fundos imobiliários que estão baratos, alguns pagando mais do que a Selic. Comenta aqui embaixo comigo o que você achou desse vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço.